sempre gostei de conversar com as pessoas mais experientes, né? Eu lembro de, toda vez que ia para o sítio, gastar horas e horas conversando com o irmão Adim Trindade. E eu vejo um pouco do irmão Adim Trindade no irmão Ronaldo. Essa calma que o irmão Ronaldo tem era uma característica marcante do irmão Adim, com quem eu gostava muito de conversar, né? E só na Igreja de Cristo, meus irmãos, que a gente pode ver algo dessa forma. Eu vejo aqui, vou dar um testemunho pessoal da irmã Alana, com quem a gente tem trabalhado no Ministério de Música, e é interessante ver como que é o reino de Cristo, né? A irmã Alana tem idade para ser minha mãe, ela já está no ministério há muitos anos, ela vai já falar, mas aprove a Deus que eu fosse o líder dela, né? E ela tem sido assim um exemplo, tem me ensinado bastante com o seu testemunho, sempre alegre, sempre disposta a servir, né? Sempre muito organizada. Então, assim, a liderada que todo líder gostaria de ter, né? E ela tem sido bênção no nosso ministério. Mas, meus irmãos, vamos começar. Eu queria que cada um do casal se apresentasse, né? Dissesse seu nome, a sua idade, a sua formação, quantos anos de casados, quantos filhos e netos o casal tem e quantos anos de ministério. É muita pergunta numa só, mas eu vou lembrando os irmãos, caso os irmãos se esqueçam. Então, deixa eu começar. Mas eu acho que o Diego está começando muito bem, né? Bem calma. Tá bom. Meu nome é Ronald William Greenwich. Meu nome brasileiro que eu adoro é Ronaldo. Escolhi mesmo, né? Cada vez que alguém perguntar de mim, a resposta é Ronaldo. Às vezes, Ronaldo Fenômeno, né? Uma coisa assim, não é? Mas, deixa eu ver, antes de começar, quero simplesmente dizer que nós somos muito honrados de ter essa oportunidade de estar perante vocês. Nós estamos aqui porque fomos convidados pelo fato de ter uma família feliz, né, durante anos. E nós não estamos aqui para chamar atenção para nós, mas para louvar o nosso Deus, que faz parte da nossa família, e nosso desejo é demonstrar obediência a Ele. Mas eu tenho... Quantos anos eu tenho? Eu vou fazer 75 anos em julho, então eu sou 75 anos de idade. Que mais tem na lista? A sua formação. A formação foi Deus que me criou, me formou. Bem, eu sou formado na área de sociologia, psicologia, educação religiosa e serviço social. E eu explico mais depois, se tiver. Quantos anos casados? E somos casados 51 anos, temos 4 filhos, temos 15 netos. E nós temos a maior alegria de saber que todos eles já conhecem o nome de Jesus, né? Eles fazem parte da família que serve o Senhor. Quantos anos de ministério? E de ministério, vamos dividir. 40 anos de ministério missionário em serviço do Senhor. Antes disso, 12 anos como assistente social, trabalhando nos orfanatos. Ok, meu nome é Alana Ichter Greenwich.
e eu sou formada na área de Sociologia e Educação Infantil, mas, na verdade, nunca exerci muito essa profissão, a não ser no meu lar, né, criando os 4 filhos. E só uma palavrinha sobre cada um deles. Quando nós cantamos aquele hino no início, Eu e Minha Casa Serviremos a Deus, que fala que os nossos filhos, como perfume, perfumarão as nações, eu me lembrei, né, dos nossos filhos, que, graças a Deus, têm perfumado as nações. O mais velho foi missionário na Itália durante 15 anos. Hoje ele trabalha como diretor dos estudos internacionais, trabalhando com estudantes internacionais na Universidade Batista de Washington, onde a Lígia estuda. O segundo filho é missionário na Bósnia, trabalhando através do Ministério de Esportes, porque lá, na verdade, não se pode ser missionário, mas ele, trabalhando na área de esportes, usa esse ministério para conhecer as pessoas e poder testemunhar de Cristo. Nossa filha, casada com um pastor, eles são missionários no norte da Itália, têm plantado uma igreja, agora estão formando líderes. E o caçula trabalha num outro campo missionário, que é ser professor de 2 universidades. Então, ele trabalha numa área que realmente também é um grande campo missionário. Então, como ele já falou o resto, então, aí eu tenho 73 anos e também 40 anos de ministério missionário. Antes disso, trabalhei mais em casa, mas também fui professora pré-escolar. Bênção, né? E nós gostaríamos de saber como o casal se conheceu. Antes de formar essa família linda, né? Como vocês se conheceram? Conte um pouquinho para a gente. Bem, uma vez eu estava caminhando e olhei por trás e a Lana estava correndo para me pegar. Eu tentei fugir, mas não deu certo. É como eu lembro, não? Acho que não foi bem assim. Mas nós encontramos na faculdade de Washington Baptist, Louisiana, Washington Baptist University, em Arkansas, onde a Lídia está estudando agora. E eu já estava no 3º ano, e a Lana, linda como ela é e era, entrou como no 1º ano. E quando eu vi ela, eu já sabia, nem precisava perguntar de Deus, eu já sabia que ela era para ser um presente para mim. Eu fiz parte de um clube social de homens, lá tinha vários. E então nós juntos resolvemos fazer uma coisa bem esperta. Todas as meninas entrando pelo 1º ano, e nós tivemos uns 40 pessoas, 40 rapazes, né? E então nós decidimos fazer uma tipo de festa para convidar, justamente para convidar estas meninas. E já que era coisa bem legal, nosso clube, só para explicar, era composto de estudantes preparando para o ministério, como pastores, missionários nesta área. E então fizemos uma festa bem legal. Para mim deu a oportunidade para convidar a Lana. Agora isso criou problema para ela, porque o colega do quarto dela, ela que gostava de mim. Eu somente gostei dela porque a Lana sempre acampava a ela, passeando, né? E por isso, a Lana, eu tive várias oportunidades para ver a Lana e falar um pouquinho com ela. Então, eu tinha coragem de convidar ela para participar dessa festinha muito especial. E isso, o colega do quarto dela
trancou a porta, não deixou ela entrar no quarto e depois ela ficou com raiva dela. Mas naquela noite, descobrimos que a Lana falava em português, cantava em português, tocava violão, e ela foi convidada de cantar uma música, e ela cantava, adivinham o que era? Os mais velhos vão conhecer. A Garota de Ipanema. Foi só isso. Eu sabia cada vez mais esta era a pessoa para mim. E só olhando para os outros rapazes, todos eles também olhando para ela, mas eu estava com ela. Então, a resposta é isso. Só para encurtar a história, né, também, nós namoramos durante 4 anos, durante os meus 4 anos de faculdade, e uma semana depois da minha formatura, nos casamos. Irmã Lana, a irmã, conte-nos um pouco da sua vida, a sua infância, relacionamento com a sua família e como a irmã conheceu a Cristo. Então, eu fui muito abençoada porque nasci num lar cristão. Meus pais, desde o início do casamento, tinham consagrado seu lar a Cristo. E também a criar todos os filhos na palavra, na igreja, e sempre através do exemplo nos ensinaram. Então, numa idade ainda bem jovem, eu entendi que eu precisava também ter Cristo na minha vida. Eles, quando eu tinha 6 anos de idade, quase 7, eles sentiram um chamado missionário, vieram para o Brasil. Nós viemos de navio, naquela época era a única forma de transporte para chegar aqui no Brasil, e levava 2 semanas. Mas durante aquele tempo, no início ainda do tempo deles no Brasil, eu aceitei Cristo como meu Salvador, tanto através do ensino dos meus pais, quanto também do ensino na nossa igreja, na época a Igreja Batista de Itacuruçá, no Rio de Janeiro, onde eu fui batizada pelo meu pai, com 8 anos de idade. Então, eu louvo a Deus realmente pela família que eu tive. Eu tenho 3 irmãos mais novos, todos nós servimos a Deus. Nossos pais sempre priorizaram, né, o nosso relacionamento com Deus acima de qualquer outra coisa, nos incentivaram a buscar a vontade de Deus para nossas vidas, nunca impuseram nenhum tipo de profissão, mas acima de tudo que nós seguíssemos a Deus e a vontade dEle nas nossas vidas, e é o que temos feito. Então, louvo a Deus também porque desde pequena meus pais nos envolveram no seu ministério. Então, tudo que eles faziam, tanto na igreja quanto fora, também eles nos envolviam e nos mostraram o que era uma vida em serviço a Deus. Então, louvo a Deus pela formação, pela família que eu tive, pelo exemplo deles e pelos ensinos que recebi. Meus irmãos, é interessante que o pai da irmã Lana, ele é o autor, né, irmã, de muitos dos hinos do Inário ou do cantor? Meu? Na verdade, não é autor dos hinos, ele é autor de livros que contam histórias dos hinos. São 4 volumes chamados Se os Hinos Falassem, e ele também compilou uma das edições do Cantor Cristão. Então, ele na época era diretor do Departamento de Música da Junta de Educação Religiosa e Publicações, parece a JUERP, na época, que hoje acho que não existe mais, mas ele foi diretor do Departamento de Música durante muitos anos da sua carreira missionária, antes de trabalhar com a Junta de Missões Mundiais. E ele foi autor do hino Cristo, a Única Esperança, que foi o hino da campanha nacional de evangelização em 1965, e também fez a harmonia do hino Minha Pátria para Cristo. São os 2 que constam agora hoje no Cantor Cristão. Mas também fez muitos arranjos, compôs muitos hinos missionários que não
constam do cantor cristão, mas naquela época tinha um hino oficial de missões cada ano. Então, ele compôs muitos daqueles hinos, a maioria com pseudônimos, Severino Parente, Nala Silva, então eram outros nomes e não o dele, né, que constavam ali. Amém. É maravilhoso a gente poder crescer num ambiente cristão, né? Uma família cristã, e você, desde pequeno, ser ensinado a vir à igreja, a servir o Senhor. E graças a Deus, assim, louvo a Deus pela minha família, né, que me ensinou. E graças a Deus, assim, Deus tem usado no ministério, tem abençoado, isso é maravilhoso. Você crescer num lar cristão, né, e conhecer a palavra assim desde pequeno mesmo. Irmão Ronaldo, conte-nos um pouquinho também da sua infância, do seu relacionamento com a sua família e como o senhor conheceu a Cristo. Eu sempre gosto de ouvir esse testemunho da Alana sobre uma família feliz, família cristã. Eu sei, dentro da igreja tem muitos aqui que têm esta benção de Deus, de ser criado no lar cristão. Também eu sei que outros que estão aqui presentes, como eu mesmo, não teve essa benção. Diego pediu para mim elaborar um pouquinho mais, porque eu não fui criado num lar cristão. Fui criado num lar desestruturado, de pobreza, pobreza particularmente por causa do alcoolismo, do meu pai, do meu padrasto, do meu avô, todos os homens na minha vida. Eu me apresentei como Ronald William Greenwich, mas meu sobrenome não era sempre Greenwich. Meu avô não é bisavô, mas meu avô, quando ele escapou da prisão, ele foi preciso trocar o nome dele para Greenwich. Meu nome era para ser Fisher. Tem alguém com o nome de Fisher aqui dentro? Quem sabe, somos parentes, né? Mas fugindo da prisão, ele era homem ruim, só pensava em si mesmo, fez uma coisa terrível, era condenado para 20 anos na prisão. Depois dos 10 anos, ele conseguiu escapar e ficou na liberdade durante 23 anos. Descobri isso pela genealogia. Não conhecia, nunca vi ele. Infelizmente, meu pai, que não mais viu ele também depois de 9 anos de idade, ele tornou um homem igual a ele, sem conhecer de perto ele. Ele foi alcoólatra, ele bateu com frequência a minha mãe, conosco não, porque eu era bebês ainda, mas ele fez coisas terríveis só para instilar medo na vida da minha mãe. Quando ele foi casado 5 vezes, eu vi ele 5 vezes na minha vida. Então eu fui criado sem ele, e isso foi até muito bom, acho, exceto pelo fato, depois de ele sair, a minha mãe se casou com outro pior que ele, o meu padrasto. Então, aos 3 anos de idade até os 12 anos, era nada mais ou menos de um pesadelo, porque ele não somente bateu na minha mãe, mas também nós. E por isso eu pedi que eles colocassem água aqui, porque às vezes não consigo lembrar 50, 60 anos atrás. Ele
não gostava os filhos da primeira da minha mãe, do meu pai, e maltratava não somente fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, e falava com frequência coisas assim, que você não tem valor, você está perdendo ar muito bom. Outra pessoa pode estar aproveitando o ar, você está desperdendo. Então, é assim. Aí, quando ele entrou na casa bêbado, foi sempre, brigava. E na minha cabeça, até hoje, lembro muito bem, ele entrando na casa, escureceu tudo, como se fosse uma nuvem para cima. Amei sempre, a minha mãe continua viva, com 95 anos, sempre amava ela. O pai dela também alcoólatra, ela fugiu da casa para procurar outra vida, se casou 2 vezes com homens pior. Então, tudo isso para explicar a situação. Ninguém queria morar do lado da nossa casa, porque todo mundo tinha medo de nós. E foi bom que pensava assim, porque tinha razão. Só para dar um exemplo, meu padrasto, bêbado, entrando em casa, pode tirar revólver, apontar para a tua cabeça, falando com besteira, atirando na parede. Ou colocando um facão na sua garganta. Desculpa, eu sou o homem mais feliz do mundo. Mas quando lembra, numa época, quando não conhecia felicidade, o que aconteceu? Pior, eu estava me tornando um homem desse. Aos 12 anos, a minha mãe procurou ajuda até que, enfim, mas, ela fala comigo, Ronnie, a Lana me chama de Ronnie, ainda hoje. Descobri um pastor velhinho que ofereceu cuidar de você. E você pode morar com ele 9 meses, vai ter muito comida, você não vai ter medo mais. Tá? Eu achei legal, porque toda noite eu já estava sonhando como eu vou matar meu padrasto. Eu ia. Então, eu preciso escapar e ficar longe dele. Eu sabia os dias dele eram numerados. Eu sabia com tanto satisfação, sabendo que ninguém mais sabia disso, só eu. Eu era esperto nisso, porque se não conseguir matar ele, ele me mataria. Então, muitos outros exemplos podia falar sobre esta vida. Minha mãe procurou ajuda. Eu fiquei contente de ir para a casa desse velhinho pastor. E chegando à casa dele,
bem na entrada da casa, uma placa, orfanato, Bottoms Baptist Orphanage. Fiquei muito decepcionado com minha mãe, mas não vou entrar muito nisso pelo tempo. Diego disse, não, elabore mais com isso. Então, eu estou fazendo isso. Entrando, Deus fez isso para mim. Era um orfanato batista. Foi lá pela primeira vez, eu ouvi sobre o Pai Celestial que me amou e sempre me amava, sempre cuidava de mim, e crescendo, descobrindo, entendendo melhor, eu descobri também, desse tamanho, ele cuidava de mim, porque eu estava vivo ainda. E entrando no orfanato foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não fiquei 9 meses, fiquei 6 anos, até 18 anos. E lá ouvi pela primeira vez sobre Jesus. Eu vi as pessoas que olhavam para mim, não tinham medo de mim, não tinha pena de mim. Eles deram responsabilidade para mim com a esperança de cumprir aquilo. E eu fui fazendo isso. E eu vi que eles estavam me respeitando, né? Então, no orfanato tem regras, porque eu estava lá com 120 outras crianças, adolescentes, vida adolescente na minha vida. E pela primeira vez comecei a ler a Bíblia, foi obrigação, não queria, mas era obrigação. Comecei a aprender mais sobre Jesus. E uma noite na igreja, a igreja é esse tamanho, mas imagine, esse lado cheio de crianças morando no orfanato e mais 400 outras pessoas lá. Um pastor pregou falando sobre salvação. Eu sabia que era mal, eu sabia o que eu ia fazer, e enfim reconheci que eu era pecador mesmo, do pior espécie. Aceitei Jesus naquela noite, e desde então a minha vida mudou, e as coisas boas, só coisas boas começaram a acontecer na minha vida. Tá bom. Meus irmãos, é interessante a gente ouvir a história do irmão Ronaldo, né? A história dele de salvação, a história de vida, né? E de salvação, porque a gente vê ainda hoje, né, muitos cristãos falando sobre maldição hereditária. E o irmão Ronaldo é a prova viva de que na cruz Cristo pagou, quebrou e aniquilou toda a maldição que havia contra aqueles que ele de antemão chamou, escolheu e salvou, né? E eu já fiz essa pergunta para ele algumas vezes, e eu vou fazer novamente, está fora do script, mas nós como pais, nós nos preocupamos bastante com quem nossos filhos irão casar. Então, irmãos, se coloquem agora no lugar do pai da irmã Lana, que a criou no lar cristão, né? E agora a irmã Lana se envolvendo, namorando e com pretensão de casar com o irmão Ronaldo, sabendo da história de vida, de onde ele veio, né? Houve alguma preocupação, irmã Lana, em relação do seu pai, da sua família, em relação ao irmão Ronaldo? E, irmão Ronaldo, como foi essa recepção
do senhor na família da irmã Alana? Bom, meus pais sempre me ensinaram que a graça de Jesus alcança a quem Ele quer, né? A todos. E então, mesmo sabendo da história do Ronaldo, eles me fizeram algumas perguntas, mas eles creram realmente na obra transformadora e nessa quebra de maldição hereditária que já vinha há tantas gerações. Mas eles acreditaram naquilo que eles tinham me ensinado a vida toda, né? De que com Deus as coisas mudam, as coisas são diferentes. Então, depois de perguntar algumas coisas para mim, eles ficaram satisfeitos, né, em saber a pessoa que ele era, então, naquela época, não quem ele tinha sido antes. E eu posso falar com meu rosto feliz agora. Já passamos essa primeira parte. Mas o pai, eu também, Diego, estava preocupado, porque achava ele tinha bom senso. Mas ele nunca, nenhuma vez, pelo que saiba, demonstrou um tipo de preocupação. Inclusive, ele me adotou como seu filho, né? Então, irmão, irmã, não. Mas foi uma coisa maravilhosa, porque ele também conhecia a sua filha, sabendo que ela tinha cabeça boa e não vai... E quando nós namoramos 4 anos, né? E durante esse tempo eu já estava fazendo um seminário, tinha terminado com faculdade, estava no seminário. Então acho que ele estava com mais segurança também nisso. Eu já sei que se fosse minha filha namorando com alguém, eu porque eu não queria que ela passasse pela coisa que eu passei. Então foi coisa engraçada, que não tem nada a ver, mas são 4 coisas que eu não faço. Nunca. E ninguém pode me convencer a fazer. Eu não bebo. Nem um gotinho. Não bebo. Não fumo. Me perdoa, mas não tomo café. Não bebo café. E não leio jornal. Porque foi isso que meu padrasto fez quando era em casa. E não estava... Então, eu decidi para não fazer isso. Bem, o pai dela também não faz nada disso. Então, eu gostava muito ele. Não, meu pai lia jornal, sim. Não, leio mas jornal, o resto leio não. jornal. E uma coisa engraçada, Diego, meu avô, meu pai, meu padrasto e o pai da Lana, todos têm o mesmo nome, Bill. Então, para mim, isso criou um problema inicialmente, mas... Não, mas o pai dele sempre me aceitou e quem tem a vida cristã, a família bem estruturada, conhecendo um a outro, ensinando bem para os seus filhos, quando crescerem, eles continuam. E vocês que conhecem a Lana já sabem o fruto do trabalho do mãe e pai. Meus irmãos, é interessante que o irmão Ronaldo já me falou isso algumas vezes, e ele testemunha que o pai da irmã Lana foi o primeiro homem que ele considerou como pai, que o tratou como filho, de verdade, né? Foi o homem que ensinou ele aqui na Terra, né? Como deve ser um pai, como deve ser um homem, né? Então ele tem o sogro dele como a primeira figura paterna, de verdade,
na vida dele, né? Meus irmãos, eu queria que os irmãos contassem-nos um pouco como se deu a formação acadêmica e profissional de vocês. Ok. Sendo criado no orfanato, foi pela primeira vez eu fiquei numa escola de secundário, como chama, de high school, onde eu fiquei na mesma escola. Antes, todo ano, estava numa escola, outra escola, e por isso ninguém sabia o que estava acontecendo em casa. Mas, então, eu não aprendi muito no primário, nos primeiros 6 anos escolar. Mas o orfanato e Deus me abençoou tanto. Eu comecei a crescer, comecei a aprender coisas, né? E simplesmente pelo fato de morar no orfanato batista, eu fui oferecido a oportunidade de estudar gratuitamente na faculdade batista, Washington Baptist University, pastor. E então, os 4 anos lá, me formei na área de sociologia e psicologia. Logo, terminando, eu sabia que eu queria ser diretor de um orfanato, trabalhar nesta área, né, pela a vida toda. Eu fui para o seminário, porque outros pastores nessa posição de diretor tinham esta formação. Então, eu fui lá só com esse propósito, não para ser missionário, não para ser pastor, não tinha essa chamada. E então, se formando, foi 12 anos trabalhar nesse sentido, nos orfanatos. Então, a formação, eu tenho faculdade, bacharel, 2 mestrados, um no nível em educação religiosa e outro em serviço social. Então, eu também fiz a mesma faculdade, Washington Baptist University, me formei em Sociologia e Educação Infantil. E só, não tem mais nenhuma formação acadêmica, a não ser estudo independente, que eu sempre gosto de aprender. O irmão, hoje, até onde eu sei, né, ainda está uma foto do irmão Ronaldo lá na universidade onde ele estudou, né? E é uma foto que está lá em comemoração aos 50 anos da turma dele que se formou, mas a foto do irmão Ronaldo está lá, segundo a irmã Alana me contou, como um exemplo de uma pessoa que estudou lá e que teve resultados marcantes, impactos marcantes na sociedade, né? Então, os irmãos estão conhecendo um pouco da história do irmão Ronaldo e do que Deus fez na vida dele e de como ele teve ao longo dos anos e até hoje impactado, né, a sociedade, né, por onde ele passou. Então, depois de casados, como foi para vocês iniciarem o ministério? Como foi o chamado para esse ministério de vocês? Então, acho que nós dois temos um chamado independente de Deus, né? Não foi assim que ele chamou o Ronaldo e a mim não, e eu fui atrás, não, eu também tive. E aconteceu no mesmo tempo, mas de forma individual. Nós viemos visitar os meus pais antes deles se aposentarem, trouxemos nossos 2 filhos que tínhamos na época, para conhecer um pouco de onde eu tinha vindo, da minha infância, onde eu cresci. E eu estava grávida da minha filha, do terceiro filho, né, que foi uma filha. E logo depois que nós chegamos, eu comecei a ter problemas na gravidez e o médico me mandou ficar de repouso absoluto. Então, nós estávamos no Rio de Janeiro, eu na cama e o Ronaldo visitando vários lugares com meu pai, o Ronaldo e as crianças.
E no tempo que eu estava de cama, eu li muito, ouvi muitos vídeos, muitos cassetes, muitas fitas cassetes, né, naquela época, sobre discipulado, sobre família, muitas coisas. E também escutei muitas pregações, e naquela época eu comecei a sentir que Deus estava me chamando para missões. Desde cedo já tinha consagrado minha vida ao Senhor, nós estávamos ativos na nossa igreja nos Estados Unidos, ensinando na escola bíblica, ensinando adolescentes, também ensinando grupos missionários, e sempre ativos em todos os aspectos, mas não tinha um chamado específico para missões. Mas naquela época comecei a sentir, e pensei, Senhor, será que é só uma nostalgia, uma certa nostalgia de estar aqui de volta, onde eu cresci, onde eu passei anos tão importantes da minha vida, que me influenciaram tanto? Será que é só por isso? Será que eu estou sentindo saudade, né, daquela vida? E eu me coloquei diante do Senhor. Se for isso, Senhor, então, que for um chamado missionário mesmo, então fala com o Ronaldo, porque eu não quero chamá-lo para missões, eu quero que seja do Senhor. E então guardei isso no meu coração, só orando e me colocando à disposição de Deus, mas esperando nele que, se fosse da vontade dele, ele chamasse o Ronaldo. Então agora ele vai contar a parte dele. Bem, são duas coisas. Quando eu fui para o seminário, eu fui lá porque eu queria ser assistente social, e a ideia como orfanato batista, onde tinha sido criado. Quando eu fui lá, sem entender muito, porque fiz entrevista com o diretor do departamento, e ela disse, Ronaldo, você tem certeza que Deus está chamando você para estudar no seminário? E eu perguntei, o que está falando? O que? Deus não falou comigo, não. Eu não falei, eu não entendi essa conversa religiosa entre os pastores. Então, durante essa conversa com ela, durante horas, enfim, ela disse para mim, Ronaldo, você não sabe que Deus está chamando você para preparar no seminário, mas eu sei que Ele está chamando você. Então, assim, foi aceito lá. Isso foi de Deus, eu estava aprendendo, né? Mas quando a gente estava no Brasil, como a Lana falou, eu saí com o pai dela e ele me levou para onde? A Casa Batista da Amizade, um ministério social da igreja. Eu fui lá, eu fiquei tão impressionado que eu vi lá crianças, dezenas de crianças, mulheres, homens, todos sendo ajudados, pessoas bem carentes, né? Aquelas comunidades bem carentes. E então eu descobri que ela, a diretora, era um missionário da nossa junta. E eu fiquei surpreso, porque eu achava missionários, além de ter asas, né, como anjos, e além de ter, como que chama, halo, além disso, eles amavam as pessoas e falavam de Jesus com as pessoas. Quando eu vi o que ela está fazendo, isso aqui cabeu perfeitamente o que eu desejava fazer com a minha vida. E então eu achava missionários eram pastores, médicos, né? Ou pessoas que cantam tão bonito, né? E eu não tinha nada nessas áreas. Então, mas isso ficou gravado na minha cabeça. E voltando para o trabalho, já tinha um trabalho muito bom. Era diretor de uma área, serviço social. Mas depois, uma vez,
eu sempre corria nas ruas, participava daquelas corridas rústicas, e eu fiquei doente. Eu fiz, além do que eu podia fazer, fiquei no hospital. E aí, voltando para casa, não fui para a igreja naquele domingo. Um pastor bem conhecido pregava uma pregação missionário, e eu não acreditava. Eu falei para a Lana, olha, porque ela me conhece, ela sabe que eu não sou anjo, né? Mas eu perguntei, você já pensou em, sei lá, você filho de missionário, já pensou em pesquisar, estudar sobre isso? E ela começou a chorar naquele momento, e concordando. E aí, aconteceu que eu já tinha tudo que foi preciso para vir para o Brasil, as exigências, tudo cumprido antes, anos antes. Então, foi assim que Deus me chamou para o Brasil na obra missionária, ministério social. E foi isso que eu tenho feito durante 32 anos antes de se aposentar. Provas de como Deus foi nos preparando mesmo antes da gente saber, né, que Ele iria nos chamar. Certo. Meus irmãos, nós gostaríamos agora que os irmãos falassem um pouco sobre a criação dos filhos, né, e o relacionamento de vocês com os netos. Tá, então os filhos, nós viemos para o Brasil já com 3 filhos, o 4º nasceu no Brasil, mas eu creio que o principal, né, foi primeiro ensiná-los nos caminhos do Senhor, a palavra, ler a palavra juntos, orar por eles e com eles, e ter a disciplina consistente, né, porque às vezes os pais podem falhar nessa área de, uma vez que uma criança desobedece, tem consequências, outras vezes não. Então, nós resolvemos que as consequências seriam sempre consistentes. Se eles desobedecessem, eles iriam ter consequências. Então, creio que amar, ter a disciplina consistente, orar por eles, com eles, ler a Bíblia juntos e também envolvê-los no ministério. Foi uma das nossas prioridades também. E desde cedo, porque logo que nós chegamos, nós víamos muitas crianças passando lá na nossa casa, apertando a campainha para pedir comida, e Deus colocou no nosso coração, né, de convidá-los, dizer, olha, nós nem sempre temos alguma coisa boa, sempre tem alguma coisinha, mas nem sempre temos alguma coisa boa para oferecer para vocês. Então, se vocês vierem todo sábado às 9 horas, nós vamos fazer um lanche especial para vocês e vamos ter um momento de histórias, de brincadeiras. Então, assim fizemos. Junto com nossos filhos, abrimos a garagem da nossa casa e, às vezes, até 40 crianças vinham para a nossa garagem. Então, foi algo que os nossos filhos se envolveram até hoje, uma parte... Sim, muito tem sido importante na vida deles, sempre se envolveram nas igrejas por onde passamos, e a nossa filha sempre dizia, puxa, logo que asfaltam as ruas e começa a ter um grupo jovem legal, a gente tem que ir para outra igreja, mas assim, eles sempre participavam com a gente, e fizeram essa observação, mas sempre iam com alegria, e foram realmente grande bênção, né, no nosso ministério. Fizemos também uma EBF, uma escola bíblica de férias na nossa casa, com as crianças da vizinhança, e tudo isso eles se envolveram. Então, creio que esses foram, assim, ingredientes importantes para que eles, então, hoje também tivessem esse desejo de servir ao Senhor. Outra coisa interessante é a questão de disciplina, seus filhos. E eu aprendi como disciplinar meus filhos no orfanato. Eu não queria disciplinar meus filhos do jeito que eu fui disciplinado, naquele abuso. E a Lana
como professora disso, de disciplina, de amar os nossos filhos. Então, eles sabiam, desde pequeno, que obediência era obrigado. A mãe, o pai, outros adultos, né, professor na escola, obediência é obrigação. Eles foram me ensinados assim. E eu tenho um método muito legal. Eu não tenho tempo para compartilhar agora, mas funcionou. Os nossos 4 filhos cresceram felizes, obedientes. Nenhum deles, nenhuma vez, escapou. Eu não quero ser cristã, não quero ir para a igreja, não mais nada disso. Eu vou fugir da casa, eu vou fazer com drogas. Nada disso. Eles cresceram felizes e crescendo cada dia mais e conhecendo Jesus, todos eles. 3 deles já eram missionários ao redor do mundo. O mais novo que eu achava seria o missionário mais, como chama, daquele ponto mais difícil, não tornou-se missionário. Mas ele está bem ativo na igreja dele, né? E está criando a sua família perfeitamente, né? Então, pais, importante é não tenham medo de disciplinar seus filhos. Não pensa assim, mas ele tem que decidir para si mesmo. Esse aqui hoje em dia não pode mais, tal. Eu não estou falando em abusar de forma alguma, mas disciplinar é obrigação. É o que Deus colocou em nossas mãos, 4 filhos, para criar, para amar, para ensinar, né? Moldar uma pessoa, um adulto, cada vez mais crescendo, até que ele mesmo cuida de si, né? Interessante notar na fala da irmã Alana, meus irmãos, a forma como eles desenvolveram os filhos no ministério, né? No trabalho da igreja, né? E infelizmente a gente vê muitas das vezes pais dando como desculpa para não se envolverem nos trabalhos da igreja os seus filhos. Muitas das vezes filhos que eles oraram pedindo a Deus para tê-los, e quando são chamados para servir, muitas das vezes dão como desculpa: eu não posso porque tem meu filho, minha filha, não tem quem deixar. E importante notar como a irmã Alana e o irmão Ronaldo envolveram os filhos no ministério, no trabalho, né, desde cedo. Não, eu só ia dizer que nos Estados Unidos uma coisa que preocupa é que os casais cristãos estão colocando mais prioridade no esporte do que na igreja. Então, muitas vezes deixam de ir na igreja porque o filho joga por um time que tem jogo no domingo, viajam. A Lígia pode provavelmente comprovar isso, né? Porque os filhos se envolvem nos esportes e acabam deixando o esporte tomar o lugar da igreja. Mas isso pode ser qualquer coisa, né? Eu creio que a igreja deve ser importante. A gente sempre falava também, quando os filhos saem de casa, primeiro encontre sua família de fé lá. Nós não vamos estar, mas você precisa da sua comunidade de fé, sua igreja. Então, procure logo se envolver na sua igreja. Queridos, todo casal passa por dificuldades, né? Todos nós passamos, seja no relacionamento como casal, seja no âmbito da saúde, finanças, em várias áreas nós temos problemas, enfrentamos dificuldades. E como os irmãos costumavam ou costumam, né, agir nesses momentos difíceis? A primeira coisa é que ou rico ou pobre, e nós temos sido os dois, às vezes bem de vida, outras vezes não tão bem. Mas não importava.
nós estávamos juntos, nós concordamos, nós conversamos sobre tudo, né? Enfim, eu fiz tudo que ela disse. Bem, não é bem assim, mas eu gosto de dizer isso. Mas o importante é que nós ensinamos nossos filhos a ser obedientes, nós também queremos ser obedientes a Deus. Isso vem através da palavra de Deus, oração, frequentando a igreja que ensina doutrinas bíblicas, né? E mesmo isso não quer dizer que nós não discutimos sobre as coisas. E quando acontecer isso, o que não pode fazer é fecha a boca, para de falar um com o outro, deixa nada disso. São várias coisas que é sempre bom para fazer com a sua esposa ou seu marido. Demonstre o seu amor um para o outro, né? Sempre. Mesmo discordando, isso não tem nada a ver com o amor que tem um para o outro. Nós fizemos perante de Deus um voto de estar juntos para toda a nossa vida. E nós não temos nenhuma dúvida que isto vai acontecer. E quando tiver esse problema, mesmo separado um pouquinho, ainda estamos caminhando no caminho que Deus nos deu. E isso ajuda a volta, né? Eu ia dizer algumas coisas. Primeiro, isso para os que não são casados, né? Antes de tudo, não namore alguém que não seja servo de Deus, né? Procure outra pessoa que tem o mesmo amor ao Senhor, o compromisso com Ele, acima de tudo. Então, não namore uma pessoa que não seja crente em Cristo. E segundo, compromisso, como ele falou, muito importante, sempre lembrar do compromisso. Isso tem também a ver com o nosso chamado missionário. Quando às vezes as coisas eram difíceis, a gente lembrava também do chamado que ele fez, né, para cada um de nós. Então lembramos, não, ele nos chamou, ele vai nos sustentar. E também lembrar de orar um pelo outro, abençoar um ao outro, né? O Ronaldo é muito bom também, quando as coisas ficam meio estressadas, ele começa a fazer as piadas e tal, né? Então, o ambiente fica mais leve. Então, ele é muito bom nisso. Então, tem coisa que a gente não pode levar tão a sério ao ponto de tirar a nossa alegria. Então, são várias coisas que a gente tem feito. E também, como ele falou, lembrar que estamos juntos. Ninguém casou com ninguém para fazer a vida do outro miserável, né? Mas para sim servir a Deus juntos. E, como disse aquela música no início, né? Desde o início, queríamos consagrar todo o nosso futuro a Ele. Então, lembrar disso, que Ele está no controle e que Ele vai também nos dar a graça, né? de prosseguir. Já escrevemos para os nossos netos, particularmente os adolescentes, aquela faixa etária, para já começa a orar pelo seu futuro cônjuge. Ore mesmo para Deus cuidar daquela pessoa, mesmo que você não conhece ainda, que ele aprenda a fazer decisões certas, não mexe com coisas assim, né? Meus irmãos, nós ainda tínhamos mais uma pergunta, mas infelizmente nosso tempo acabou. A gente quer mais uma vez agradecer os irmãos por testemunhar, né, por compartilhar conosco a experiência de vida dos irmãos. E eu pedi a Deus que o Senhor continue abençoando a vida dos irmãos, da sua família, dando saúde, né? E que os irmãos permaneçam firmes no caminho do Senhor e sendo exemplos, né, para os casais mais jovens. Muito obrigado.